Boa noite, tudo bem? Eu sou Renato Alves, corretor e designer de interiores, e hoje eu respondo 4 perguntas dos inscritos. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, você ajuda o canal cresce e esse trabalho pode continuar sendo feito por muito mais tempo. Então, não se esquece, já dá sua curtida aí e se inscreve se você não for inscrito. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu aprendo muito com as perguntas e as pessoas que assistem também. Então depois da vinheta a gente começa. Na semana passada eu falei para vocês que nós tínhamos uma surpresa, né? Na próxima rodada de gravações, hoje é um dia de gravações. Eu vou gravar 3 Renatos Responde, o Alex vai gravar 1, nós temos um podcast com um convidado especial. Então assim, eu no escritório novo, na terceira sala que nós alugamos, no terceiro complexo, né? Porque cada sala que você aluga aqui tem 4 salas. Nós tivemos que alugar mais uma com 8, agora nós alugamos mais uma e estamos com 12 salas. Vai ter um estúdio de gravação. E nesse estúdio de gravação eu vou fazer um podcast uma vez por mês ou uma vez a cada 2 meses. Eu vou gravar todos os Renatos Responde de lá. O Alex vai gravar todos os Alex Responde de lá. E eu também estou preparando, vai demorar um pouco, né? Eu estou preparando 2 coisas. Eu comecei a escrever um livro, uma autobiografia, contando quem é o Renato e como que ele chegou aqui, desde lá da minha infância até aqui. Então, mais ou menos daqui, eu já passei de 2/3 da escrita, ele já está com 140 páginas. Eu preciso revisar, preciso acrescentar algumas coisas, tem várias pessoas olhando também, mas eu acho que daqui mais uns 3 meses eu termino. E daí depois a gente vai olhar a edição, capa, bababá, e aonde vai estar disponível. Então assim, vai ter um livro aí no futuro para você poder adquirir e ler. E a segunda coisa, eu também estou preparando um curso de design e decoração para leigos. Se fosse em inglês, eu colocaria o nome Design It Yourself, né? Faça você o design, mas assim eu não consegui achar um título em português que fosse bom para esse curso que eu vou fazer. Eu quero fazer um curso de 10 capítulos e cada vídeo desse curso vai ser mais ou menos de 1 hora, 1 hora e meia. E aí eu vou explicar assim os princípios do design e, por exemplo, uma pessoa que quer fazer uma reforma e uma decoração da sua própria casa, se ela assistir esse curso inteiro, ela vai poder fazer como um profissional. Talvez não como um profissional, porque o profissional fez muitas vezes, então ele tem muita experiência. Mas assim, o resultado final vai ser totalmente diferente do que se ela tivesse feito sem assistir esse curso. Ela vai ter muito mais autoridade para combinar as cores, para ver o layout, as elevações, a iluminação, as texturas, os tecidos, as cores, as obras de arte, etc e tal. Tá certo? Então, bastante trabalho, né? Né, Vicente? A gente tem que fazer. E, ó, não dá para fazer no horário de trabalho, não. Tem que fazer à noite, tem que fazer aos sábados à tarde, aos domingos, nos feriados, nas viagens. Então, assim, eu vou encaixando aí o que der. Tá bom? Então, vamos lá. O Renato Responde número 113. Eu já gravei 113. 113 vezes 4 dá 452. Eu já respondi 452 perguntas. E da onde que esse povo tira tanta pergunta assim, pelo amor de Deus? Vamos lá. A primeira pergunta quem fez foi a Rosângela de Porto Alegre. Um grande abraço, um grande beijo para todas as pessoas de Porto Alegre. Da nossa querida Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Renato, por que as janelas dos quartos, na maioria das casas americanas, não tem venezianas e persianas? Odeio claridade. Não conseguiria dormir nos quartos daí, mesmo com cortinas.
Olha, Rosângela, que eu me lembro no Brasil, todas as casas que eu morei tinha problema de luminosidade entrando dentro do quarto. As casas que você compra nova da construtora, você pode pedir que elas venham com persianas ou não. Mesmo se você fechar a persiana, vai entrar claridade, tá? E aí, se você colocar a cortina, então assim, como é que eu posso explicar para você? Deixa eu pegar um negócio aqui. Então eu vou usar esse pedaço aqui de azulejo como exemplo. Então vamos supor que isso daqui é a janela, tá certo? Se a sua cortina entrar aqui, a sua cortina parar aqui, a luz daqui de fora, ela sai no ângulo aqui. Então você tem que trazer a cortina um pouco mais para cá. Se ela iluminar a parte de trás da cortina, reflete na parede e dá para ver um pouco aqui. Então quanto mais você comprando uma cortina blackout aqui, que não deixa passar, obstrui a passagem de luz, quanto mais você aumentar ela aqui, menos luz entrará no quarto. Isso vale para o lado de cá, isso vale para baixo e isso vale também para cima. Então as pessoas que põem a cortina bem pertinho aqui, essa luz vai entrar aqui e ela vai refletir no teto. Então se você aumentar aqui, aumentar, fazer ela sair do teto, aí ela fecha. Agora, para quem tem, geralmente quem tem problema de luminosidade é velho. Como eu, como o Alex. Lembra quando você era criança? Você dormia de qualquer jeito. Você dormia sentada, você dormia no sofá, você dormia com a televisão ligada. Então, quanto mais tempo, quanto mais o DNA vai aumentando, que é a data de nascimento avançada, quanto mais ele fica maior, mais sensível é o sono. Então aí o barulho atrapalha, o clique-clique do relógio atrapalha e a luz atrapalha. Mesmo de olho fechado você consegue ver através da pálpebra a luz. Então existe aqui em Orlando empresas, não só em Orlando, nos Estados Unidos. Então assim, no quarto do casal, ou no quarto daquela pessoa que não consegue dormir com luz, eles instalam uma persiana de roll-on, que eles instalam uma canaleta aqui do lado, e aqui embaixo, e aqui em cima. E essa persiana, ela fica toda enrolada aqui em cima e você não vê, e ela tem uma faixa. Quando você desce, ela está dentro dessas canaletas aqui, e quando você vai com ela aqui embaixo, ela entra nessa canaleta daqui de baixo. E aí quando você fecha a cortina e apaga a luz, você tropeça, cai e quebra o fêmur, porque você não consegue ver absolutamente nenhuma luz, mesmo durante o dia, no dia mais ensolarado, né? Aí vai entrar a luz por baixo da porta, aí é uma outra coisa que você tem que resolver, tá certo? Mas a luz sempre viaja em linha reta, ela não faz curva. Tá bom? Luz não faz curva, raio de luz não faz curva. Então essa coisa da canaleta eu coloquei no quarto do Alex e ele adora, ele fecha aquilo e ele fecha a cortina blackout de veludo dele e não passa nada, aquilo vira um breu e ele não vê nada e ele dorme. Então assim, isso que você falou dá para se corrigir facilmente. Essa persiana custa um pouquinho a mais, mas vale qualquer centavo que você colocar, tá bom? Obrigado da sua pergunta. Pergunta feita pela Sônia. Sônia, Renato, tudo bem? Tudo, e você, Sônia? Obrigado por perguntar. Nunca vi aí nos Estados Unidos um apartamento com rede de proteção para crianças não caiam da janela ou das varandas. Por que não usa essa proteção? Olha, Sônia, isso é uma coisa que é característica aqui dos Estados Unidos. Por exemplo, quando você olha num prédio lá de São Paulo, você olha assim a fachada do prédio, você vê uma varanda com tela, parecendo aquela tela de galinha, que é de nylon, preta, aí você vê a outra branca, aí você vê a outra de vidro, aí você vê a outra fechada, então assim, isso polui a arquitetura externa. Ah, mas é para segurança.
com certeza. Eu também acho. Mas os condomínios aqui não permitem que você altere a aparência visual externa do prédio. Porque você é dono do seu apartamento, mas você pinta o prédio do lado de fora? Não, sai do HOA, sai do condomínio. Então o condomínio que manda. Os condomínios não deixam você fechar com vidro aqui. Os condomínios não deixam você colocar tela de crianças, não deixam. Então assim, aquela porta que sai para a varanda de vidro, dá para colocar um alarme lá. Se a criança abrir, aquele alarme toca. Se você tem gato, é melhor você não morar em apartamento. É melhor você não abrir aquela porta de vidro. É melhor você morar numa casa, numa townhouse, num negócio assim que se ele pular, ele cai um andar só, ele não cai 10, porque daí ele morre, né? Tem também trava de criança, que ela não consegue abrir aquela porta. E só sair a hora que tiver adulto ali, né? As janelas dos apartamentos também tem que botar uma trava de criança. Ninguém abre janela aqui. Ninguém de manhã já abre a janela e entra todo aquele pó, com aquele pólen, com aquela umidade, com aquele calor. Isso é uma coisa do Brasil, né? Que nos países, e da Europa também, porque na Europa não tem ar-condicionado, é caríssimo a energia elétrica e as pessoas têm que abrir a janela. Eu já falei aqui várias vezes e eu falo com conhecimento técnico, tá bom? O ar de fora, ele é poluído. Tem a poluição dos carros e tem a poluição natural do meio ambiente. Tem o pólen, tem os outros alergênicos, acho que é assim que se fala em português. E tem pólen, e tem poeira, e tem um monte de coisa. Então, quando você está aqui na casa dos Estados Unidos, que você tem o ar-condicionado que regula a umidade do ar, então assim, dentro da casa não mofa nada, né? No Brasil mofava tudo dentro da minha casa. Eu vim viajar para os Estados Unidos de férias, deixei o meu closet com um Sterilair dentro, já falei isso aqui. A empregada tirou o Sterilair da tomada, fechou a porta, meu pai não olhou, passou o inverno inteiro, eu aqui em julho, o mês inteiro, quando eu cheguei lá, minha jaqueta estava verde de mofo. Uma casa que tem ar-condicionado isso não acontece, central. Porque assim, não tem umidade suficiente para esses micro-organismos se desenvolverem. Existe um filtro que filtra o ar de fora, ele passa pelo compressor, aí ele passa por um filtro, daí ele entra dentro da casa. Então, o ar dentro de casa, nos Estados Unidos, é um ar mais puro. Eu me curei de todas as alergias que eu tinha em São Paulo. Rinite, bronquite, tudo que é it que você pode imaginar. Depois de 6 meses que eu comecei a morar aqui, foi tudo embora, acabou. Nunca mais usei nada para espirrar no nariz. Nunca mais usei bombinha de inalar, nada. Então o ar, se abrir a janela, mas é porque eu tenho que sentir o vento. Então aí é um problema seu, né? Aí é um problema seu, assim, cientificamente e logicamente, é melhor você não abrir a janela, porque o ar de dentro de casa é bem puro, né? Os meus cachorros, por exemplo, na primavera, eles ficam um pouco mais lá fora porque está um clima melhor, eles espirram. Atim, por causa do pólen. O pólen cai na grama, eles pisam lá na grama, o pólen fica na pata, o pólen entra, dá alergia no corpo, eles ficam se lambendo a pata, lambendo, aí engole aquele pólen, e aí espirra, dá problema de pele. Agora, o gato que fica dentro de casa, ele não é um gato que sai, ele não tem nada disso. Aqui nos Estados Unidos, né? Ele não tem nada disso. Ele mesmo se limpa, ele mesmo se lava. Quando eu vim morar aqui que eu me casei com meu primeiro marido, ele tinha 3 gatos. 15 anos, 18 anos, 20 anos. Nunca nenhum desses gatos tomou banho. Nunca. E eles não cheiravam mal. Você chegava assim perto do gato, ele não cheirava perfume, lógico. Mas cheirava, sabe, um animal, cheiro de animal, mas não é um cheiro ruim. Eles mesmos se limpavam e como não tinha umidade, como não tinha não sei o que,
entendeu? Então, assim, as casas, se você tiver o quarto da criança ali, tiver a janela e você botar uma trava de criança, ela não abre e não precisa abrir e não tem como ela cair, entendeu? Porque ela não vai conseguir abrir. Quando tiver a idade suficiente, ela mesma não vai pular dali, porque ela sabe, né? Ela não vai querer. E assim, é raro você abrir. Na primavera, quando é muito quente, não tem como abrir. Quando é muito frio, não tem como abrir. E na primavera e no outono, que o clima é melhor, dá para abrir, daí já tem o pólen e todas essas outras coisas. Então assim, e eu lembro que no Brasil a gente fazia faxina, como ficava tudo aberto, depois de 2 horas passava a mão assim no móvel e já tinha poeira. E se fechasse a gente morria sufocado lá dentro. Agora, eu acho que é mais isso, né, que a pessoa fala que ela tem que abrir, porque no Brasil você se sente sufocado, sufocado. Aqui não, tem sempre essa brisa fresca aqui dentro, né, fresca. E como a energia é barata, não se gasta, tanto todo mundo tem. Até pessoas com pouco poder aquisitivo, pobre, tem ar-condicionado, tá bom? Mas o motivo principal é que você não pode mudar a aparência externa dos prédios, tá bom? Mas infelizmente é assim. Muito obrigado, Sônia, da sua pergunta. Pergunta feita pela Edna, uma pergunta enorme. Então deixa eu tomar um gole aqui. Molhar minha garganta. Vamos lá. Renato, como é feito o isolamento acústico nos Estados Unidos? Pergunto porque na casa do Texas tem um quarto para a bateria no andar superior. Em relação às janelas, os proprietários podem trocar por materiais como alumínio, madeira ou ficam impedidos por normas do condomínio. Se quiser aumentar a segurança para além de câmeras, alarmes e trancas, podem colocar grades por dentro das janelas e portas da casa. Olha, Edna, numa casa você pode fazer quase tudo o que você quiser, tá? Você pode fazer quase tudo o que você quiser. Se quer botar grade na casa, você tem medo, por exemplo? Não, as casas, quando você vai num bairro que as casas têm grade, é porque esse bairro é perigoso, tá? Esse bairro é perigoso. Então, assim, tem um bairro aqui em Orlando que chama Pine Hills, Metro Oeste, Oak Ridge e tal, que tem uma população bem pobre. E então quando você vai lá, você vê as casas, uma atrás da outra com grade. Ali é perigoso. O que isso mostra pra gente? Que ali tem arrombamento. A pessoa sai para trabalhar, quando ela volta não tem nada dentro de casa, né? E quem que rouba? As próprias pessoas que moram ali, tá? Porque não tem isso num outro bairro, um bairro vizinho, que as casas não tem, não acontece arrombamento. Ah, mas nunca acontece? Acontece. Mas é comum? Não é comum. É muito difícil. É muito difícil. Principalmente se você tiver uma câmera, ela pode estar até desligada. E a pessoa que está mal intencionada, ela nem ali na frente ela passa. Então, você pode colocar... Eu já vi uma casa aqui em Longwood que tinha grade em todas as janelas. E eu perguntei pro corretor, por que essa casa tem grade em todas as janelas? Porque a mulher tinha um medo de que o urso ia entrar pela janela. E aí ela colocou aquelas... Sabe que nem tem no Brasil, que fazia antigamente, que tem aquele de ferro fundido, que tem aqueles desenhos bonitos assim? Ela colocou em volta da casa inteira, mas parecia uma prisão, tá? As janelas são de vidro duplo, não é fácil de quebrar, não é fácil de entrar. As pessoas colocam alarme, as pessoas colocam câmeras. Eu tenho câmeras, mais para a segurança dos meus cachorros, porque como a gente tem seguro, qualquer coisa que roubar vai... eu pego o dinheiro de volta. Mas se alguém levar meu cachorro, não tem dinheiro no mundo que pague para mim, que vai tirar a minha dor, a não ser que me traga o cachorro de volta. Então eu tenho câmeras para ver quem que tá lá, quem que tá rondando a casa, se é quem que tá entregando, quem que bateu, porque assim, bate na porta da casa, a câmera acionou, eu respondo ali, a pessoa não sabe se eu tô ali dentro ou se eu tô aqui no escritório. Entendeu? Então assim, coisas de segurança. Você pode colocar grade? Pode. Pode colocar grade do lado de dentro? Pode. Agora, com respeito ao isolamento acústico, né? As janelas daqui já têm isolamento acústico por si. Às vezes você vê uma casa que tem o quintal, daí tem um muro, daí tem uma avenida lá. Você só escuta o barulho da avenida se você estiver lá na varanda lá atrás, lá na piscina lá atrás.
Ah, mas e aí, como é que faz? Você pode colocar algumas árvores que o som vai bater na copa dessas árvores e vai diminuir o som. Você pode colocar uma fonte que vai ficar fazendo um barulho de água na piscina. Você pode colocar aqueles negócios do vento. Tudo isso diminui o barulho da avenida, né? Se não for um negócio, uma aberração, né? Agora, você passou para dentro da casa, fechou aquela porta de vidro de correr, você não escuta mais nada. Não escuta. Todas as janelas e todas as portas novas já são assim. Agora você tem um quarto de bateria, eu só espero que esse quarto de bateria não seja em cima da suíte primária, onde você dorme, porque daí não tem jeito. As casas aqui nos Estados Unidos não são feitas de laje. Por quê? Porque não são. Por quê? Porque custa caro. Por quê? Porque não precisa. Porque é mais fácil de arrumar, mais fácil de mexer no teto e tal. Então, assim, tem barulho de cima para baixo. Tem barulho. Agora, existe vários sistemas de isolamento acústico que você pode colocar debaixo do piso e nas paredes. Tá? Existe um isolamento especial que você pode colocar só naquele quarto, dentro da parede, para que aquele som não passe para o quarto vizinho. Depois, dentro do quarto, se é um quarto de música, um quarto de bateria e tal, para fora da parede, você ainda pode fazer um negócio de isolamento acústico que nem existe nos estúdios de gravação de música. Então, por exemplo, você quer saber qual que é o mais barato de todos? É a caixa do ovo, aquela caixa de papelão de ovo. Se você for guardando e depois você colar lá no quarto inteiro, aquele som é absorvido todo ali com aquelas reentrâncias e tal. Ou você pode comprar aquelas placas de espuma que parece a caixa de ovo e você vai colocando. Ou você pode colocar um papel de parede e depois colocar uma cortina e um tecido e quadros e cortinas e tapetes, porque o tecido absorve o som. Tanto que, né, você vai tossir, você põe um travesseiro aqui, você vai quase não ouve, né? Porque ele é um isolante acústico. Então são essas coisas que dá para fazer, tá bom? E dá para fazer sim, aqui nos Estados Unidos é bem mais em conta. Obrigado da sua pergunta. A pergunta número 4 e última de hoje foi feita pelo Paulo. O Paulo perguntou o seguinte: Renato, os bairros aí nos Estados Unidos parecem ser muito seguros comparando com os aqui no Brasil. Por que então existem tantos condomínios? O americano não se sente seguro ou é uma escolha social, classe A, B, não se misturam? Olha, Paulo, não é por causa da segurança. O condomínio não é tanto por causa da segurança. Nos Estados Unidos, a palavra condomínio no Brasil, quando você fala é um condomínio no Brasil, você pensa num muro e num portão e numa portaria. Isso é um condomínio. Tá? Aqui não é. Aqui, a palavra condomínio, que são os condos, os apartamentos, é uma coisa total, não tem nada a ver com isso que significa no Brasil. Aqui se chama community, comunidade. Não é condomínio, aqui se chama comunidade. A cidade é dividida em comunidades. Elas são divididas em bairros e comunidades. Mesmo dentro de um bairro pode ter várias comunidades ou condomínios. E eles podem ser fechados ou abertos. Então, por exemplo, a construtora pegou uma área lá, construiu um monte de casa e fez a rua central, aquilo ali é um condomínio. Ah, mas não tem portaria, não tem muro? Não, não tem. Tem portaria? Não, não tem. Tem guarda? Não, não tem. Mas é condomínio? É condomínio. A gente usa essa palavra condomínio porque o brasileiro não vai entender se a gente falar comunidade, mas é uma community, né? E as comunidades fechadas e os condomínios fechados não é tanto por segurança. Porque, por exemplo, se for um condomínio que tem portão, mas não tem guarda, é a mesma coisa de não ter portão, tá? Porque todo mundo tem a senha do portão.
O cara do caminhão da Amazon tem, o entregador de pizza tem, a empregada tem, os amigos tem, todo mundo tem. Então assim, você vê a gente entrando naquele portão toda hora. Tanto que depois de um tempo eles trocam cada 3 meses, 6 meses, eles trocam o código do portão, porque fica entrando gente, entra, entendeu? E às vezes a pessoa de trás não tem, ela pede para da frente, dá para você dá o código, a pessoa entra. Ou ela vai com o carro pertinho assim, passa 2 carros. Então assim, eu acho que aqui nos Estados Unidos é mais para privacidade. Então quando você tem um condomínio com portão, as pessoas não entram a pé para bater de porta em porta vender as coisas, entendeu? Inclusive, às vezes alguns condomínios abertos tem uma plaquinha escrito assim, no soliciting, né? Então assim, não é proibido você bater e ficar pedindo coisas. Então assim, é proibido naquele condomínio a pessoa passar para vender coisa, porque por exemplo, eu moro numa casa de rua, as pessoas batem lá para querer vender o telhado, para querer vender a pintura, para querer vender, cortar a grama, para querer vender purificador de água, testemunha de Jeová, outras religiões, entendeu? As pessoas vão. Então eu acho que é um pouco por causa da privacidade. Quando uma pessoa já é um pouco mais famosa, ela também quer morar num lugar que não tem tanto acesso do público. As pessoas ir lá e ficar tirando foto da casa dela, ficar, entendeu? E ficar incomodando, quando é uma coisa assim. Então, e se tem portaria, aí realmente tem que cadastrar a pessoa para ela entrar. Aí é mais difícil. Mas eu não acredito que é por causa da segurança. É mesmo por causa da privacidade. Você mora num condomínio fechado assim, ninguém bate na sua porta para vender nada, porque não entra, entendeu? Ninguém, no Testemunho de Jeová não entra, não entra vendedor de purificador de água, de telhado, disso, ninguém bate na porta. Só bate na porta um vizinho que quer falar com você, não sabe o seu telefone, ele vai lá e bate na porta. Tá? Ou um caminhão da Amazon que você autorizou a entrada, ou, entendeu? Um empregado, uma faxineira, um instalador, esses daí. Então eu não acho que é a segurança. Para você ter uma ideia, no meu condomínio que eu moro, que é um condomínio aberto, uma casa foi arrombada 30 anos atrás. 30 anos atrás. Tempo, hein? E depois desses 30 anos, quando eu mudei para lá, eu fiquei sabendo que uma casa foi arrombada 30 anos atrás. Depois que eu mudei lá, no mesmo ano que eu mudei, uma casa foi arrombada. Uma casa foi arrombada. As pessoas saíram para jantar, parou um carro, saiu 5 pessoas de capuz. Elas abriram a porta e elas levaram todas as televisões, computadores, os relógios, blá, blá, blá. E assim, foi uma coisa que nunca ninguém tinha ouvido falar, que assim, um negócio, e foi um pampeiro naquele grupo do Facebook, assim, porque nunca ninguém esperava que ia acontecer uma coisa dessa. E dificílimo, raríssimo. Todo mundo que tinha câmera mostrou a caminhonete com as pessoas que parou lá. E aí o fulano falou assim, essa pessoa tá olhando aí na sua casa já faz tempo, que tá parado ali dentro do carro e tal. Então hoje as pessoas cuidam muito. E depois nunca mais teve nenhum, depois em 7 anos que eu moro lá. Teve esse, nunca mais teve nenhum. Então assim, o mundo hoje não se pode dizer 100% que não vai ter. 100%, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, se eu fosse pai, se eu tivesse criança pequena, eu jamais deixaria a criança andar de bicicleta sozinha ou ficar sozinha na rua que nem eu ficava, que nem os meus irmãos ficavam. Hoje não pode mais. Você não sabe, pode ter um psicopata, um sequestrador de criança, que ele pode estar, ele veio de uma outra cidade, ele está rodando aí no bairro para ver se ele acha uma criança sozinha. E pode acontecer, o mundo hoje é perigoso, é aqui nos Estados Unidos, é na Europa, é no Brasil, é em todo lugar. Então quem tem criança pequena hoje, a criança que quer andar de bicicleta, tem que ir lá com ela, né? Ou tem que ir com irmãos mais velhos, ou tem que juntar todos os amiguinhos e ir junto. Então assim, mas tem que ter alguém que consiga correr,
que consiga gritar, que consiga ver, que seja esperto. Tem que ter alguém mais velho olhando. Hoje não pode mais. Brinca dentro do quintal, nada dentro do quintal. Antigamente, na festa do Halloween, as crianças saíam fantasiadas. Não é fantasiado de monstro, tá? Que aqui o Halloween é diferente. É de palhaço, é de bailarina, é de não sei o que. É uma festa fantasia. E elas iam pedir as coisas sozinhas. Hoje não. Toda criança vai com o pai. Ou vai um pai com 10 crianças. As crianças são supervisionadas. Não pode mais em nenhum lugar deixar assim. O quão seguro seja ou não, você tem que ter as câmeras. Você tem que se prevenir, porque assim, é um negócio que pode acontecer para qualquer pessoa, tá? Mas eu acredito que aqui nos Estados Unidos o muro e o portão não é tanto por causa da segurança, mesmo porque nesses lugares o Indermir, o Intergat é raríssimo ter uma casa arrombada, tal. E se um condomínio começou a ser arrombado, tem alguém ali de dentro botando essas pessoas para dentro, é um empregado, a polícia vai, você põe câmera, você investiga, você descobre quem que é, tá certo? Muito obrigado, Paulo, pela sua pergunta. Olha, agradeço a todos que perguntaram. Fico muito contente de as perguntas ainda virem, nem se repetem, para falar a verdade, né? E eu respondo todas com muito carinho. E eu agradeço muito a todos vocês e eu vejo vocês na quinta-feira. Quinta-feira tem um vídeo excelente para vocês, não perca, às 18 horas do Brasil, tá bom? Fala tchau, Vicente! Tchau, tchau! Antes de encerrar o vídeo, eu queria fazer um pedido muito especial. A ONG Amigos de São Francisco está prestes a realizar um grande sonho: comprar definitivamente o sítio em Ibiúna, onde hoje acolhe centenas de cães e gatos resgatados do abandono. O valor é de R$360 mil e já foi arrecadado 80%. Agora falta apenas 20% para que esse lar seja realmente deles. Desde 2012, a ONG já transformou a vida de mais de 2.000 animais. Muitos foram adotados, mas outros, especialmente os mais velhinhos, provavelmente passarão o resto da vida no abrigo. E é justamente por eles que essa conquista é tão importante. Se o sítio não for comprado, todos correm o risco de perder o único lar que têm. Por isso, eu peço a sua ajuda. Não importa o valor, qualquer contribuição faz diferença. A sua doação pode significar dignidade, segurança e amor até o último dia de cada um desses animais. Vamos juntos unir forças e transformar esse sonho em realidade.